spoiler. A gente vai falar de Emergência 53, essa série que tá no Globoplay. Oi, gente, bem-vindas! Olha, aqui no canal a ideia é ter programação todo dia e vocês fiquem à vontade. Aqui é o Séries, Filmes e Vida Real. Já é a minha newsletter, quem tá no Substack e assina já recebe um texto por semana com vários vídeos e comentários, mas o que eu gostaria de fazer aqui, nesse modelo assim, solo, sem a Dani, é me aprofundar nas muitas produções que eu acabo maratonando. Muitas a Dani às vezes não viu, ou enfim, mas que eu acho que vale a pena a gente trazer para realmente ter uma discussão mais ampla. Eu vou fazer sempre uma primeira parte sem spoiler e uma segunda parte com spoiler, tá? Deixem nos comentários outras produções que vocês gostariam que eu comentasse, e lá no meu Insta eu tenho meu canal e aí eu conto o que é que eu tô vendo em tempo real. Então, se você quer acompanhar as maratonas, lá é o melhor lugar para você ir mapeando para depois debater aqui. Vou fazer a primeira parte sem spoiler, depois eu aviso e começo a dar spoiler. A gente vai falar de Emergência 53, essa série que tá no Globoplay. 5 episódios iniciais saíram, não sei em que momento você tá vendo esse filme, mas esse vídeo, né? Eles fracionaram 5 e depois mais 5. Vão ser 10 episódios na primeira temporada, tá? Criado aí, encabeçado pelo Cláudio Torres, Andrusha Waddington e o Márcio Maranhão. E é espetacular, assim. Se eu pudesse recomendar para vocês alguma coisa hoje no streaming, Emergência 53, tá meu top 1 de recomendação. É uma série que consegue trazer um panorama Brasil sem também deixar de abordar a vida íntima e pessoal de cada um dos personagens apresentados nessa série. Então, a premissa é que a gente vai seguir aí esse atendimento estilo SAMU, né? Sai na ambulância para o atendimento na saúde pública. É isso. A gente tem 2 ambulâncias, 2 equipes, basicamente, encabeçadas por uma maravilhosa Irene, essa mulher, né? Que ela vai dirigir tudo. Ela é quem manda nas coisas. Começa com um homem que é um conhecido dela, depois a gente vai entender melhor da onde eles se conhecem e tal, que chega dizendo o seguinte: olha, a minha filha, ela quer ser enfermeira de guerra, eu não quero que ela seja, minha mulher também não quer, então assim, pega ela, enfia ela aí nesse ambulância e apavora ela para ela desistir. Então, é meio que isso. E aí tá aquela grande confusão, etc e tal, e essa enfermeira, que é a Manuela Manu, né, é a personagem da Valentina Herzag, que tá, assim, espetacular. Aliás, nesse elenco, gente, eu quero, assim, falar de cada uma das pessoas, porque eu não quero me esquecer de ninguém aqui. Tem uma participação da Fernanda Montenegro, ela faz a mãe dessa nossa mulher que vai tomar conta de tudo, entendeu? Ela é a mãe dessa mulher. E a relação dessas duas nessa série é algo que eu nunca vi ser mostrado dessa forma. É a Yara de Novaes que faz a Irene e a mãe, né? A dinâmica das duas, a forma como essa médica enxerga essa reta final na vida da mãe é algo assim. Depois, na parte com spoiler, eu me aprofundo, mas é algo incrível, assim, a forma como é tratado. A questão da nossa heroína, digamos assim, a Manu, essa enfermeira, ela que vai, né, ser o nosso caminho de entrada nos atendimentos, nas ambulâncias. O primeiro atendimento dela já é ali, uma situação dentro de uma comunidade, há uma explosão, muita gente machucada, ferida, soterrada. Ela tinha tudo para cair no estereótipo da menininha Zona Sul, que, enfim, tá frágil, tá tentando encarar, aí esse mundo tão difícil, será que ela vai conseguir ou não vai? Só que a série não entra nesse lugar, ela não estaciona ali, ela realmente vai elevando a nossa heroína para outros pontos, até às vezes meio errados, assim, sabe? E isso é muito legal. A gente tem os 2 motoristas também dessas ambulâncias, uma mulher, uma motorista, a Ana Ricari, que faz, e essa menina também é uma cam girl. Essa menina, ela também tem uma história, o pai dela
tem uma história, a gente não sabe direito, mas a gente quer saber, é interessante. Ela também tem uma relação com um dos enfermeiros, que é um cara claramente evangélico, mas que trabalhou no exército, e ele tem uma questão, né? Ele tem uma questão com a violência que o atormenta de alguma forma. O próprio outro motorista ali, o Van Damme, da outra ambulância, ele também tem algo com o pai dele, é o Evandro Mesquita que faz. E aí, assim, tem alguma coisa, esse pai ele é meio todo errado, e como é que o filho endereça essas questões, a gente também vai acompanhar. Uma das outras enfermeiras, ela sonha em ser médica, e ela tem uma relação muito próxima com o Dr. Pedro Emílio Dantas, um personagem odioso, mas ao mesmo tempo a gente quer torcer por ele, mas não consegue, porque ele é horrível. Mas assim, por que ele é horrível? O que que acontece? Tem uma questão de saúde mental que eu acho que ainda vai ter muitas camadas aí pela frente dentro dessa série. Eu não queria esquecer de nenhuma pessoa que está dentro dessas ambulâncias, porque a série não se esquece delas em nenhum momento. Ela se dá o trabalho de desenvolver de forma interessante todos os personagens. E a gente tá fora do hospital, né? O que é atípico, porque a série de hospital que a gente conhece, a Grey's Anatomy, ER, The Pitt, elas sob pressão, elas acontecem dentro, né? Dentro do hospital. E você saindo do hospital, sem deixar de apresentar todas as mazelas desse universo da saúde no Brasil. Então, falta de equipamento, falta de investimento, corrupção, pequenos poderes, a questão da comunidade mesmo, tomada ali pelo crime de alguma forma, né? No primeiro episódio você já tem meio precisa de uma autorização para fazer o atendimento. Aí as questões pessoais vão trazendo outros elementos também. Então, assim, é uma crescente de ganha-ganha, que quando você termina de assistir os 5 primeiros episódios, você fala, cara, que orgulho de ser brasileiro e estarmos com este audiovisual, Andrucha e sua turma. Todo mundo que tá aí. Parabéns. Eu tô falando Andrucha porque, assim, acho que é o nome mais conhecido, né? Que nem elenco, você falar o nome mais conhecido. Quem? Fernanda Montenegro, mas assim, o elenco inteiro, o elenco jovem, a própria Valentina, aqui a Manu, tá todo mundo muito bem, a fotografia é maravilhosa, as cenas de ação são incríveis, os atendimentos médicos são bons, cara, é tudo legal, é tudo incrível, eu tô assim, apaixonadíssima por essa série. Se você ainda não assistiu, vá assistir, tem 5 episódios, teremos um total de 10, vem mais 5 por aí. Agora, se você já assistiu, fica comigo, vamos descer aqui mais elogios, tecer elogios a essa série. Mas se você não viu, vai ver, senão muito spoiler aqui pra você. Combinado? Quem saiu, saiu, quem ficou, vem comigo. A relação mãe e filha, Irene e Fernandona. Aquilo mexeu muito comigo, gente, porque quando você tá falando dessa reta final da vida, a gente ignora muito a busca dos prazeres. E essa mulher, essa personagem de Dona Fernanda Montenegro, ela não faz isso. Ela se recusa a dar as costas para os desejos e prazeres. De tomar uma caipirinha, de fumar um cigarro e ir ao bingo ilegal. É certo? Talvez não. É o que a gente imagina de cuidadoso para essa mulher idosa? Não. Mas é o que ela pulsa viver. E isso é bonito. E a filha, ao mesmo tempo que, claro, está muito preocupada com a mãe, ela de alguma forma vê como essas coisas ainda possibilitam essa faísca de vida na mãe. E é muito legal de ver isso, que mesmo uma médica pode enxergar que algo, sei lá, que poderia ser aquele plástico bolha em volta dessa senhora frágil, talvez não seja o melhor caminho para que a mãe encerre a sua vivência, né? E eu tô achando muito interessante a forma como isso é mostrado.
Depois, é o que eu falei, todo mundo tem uma subtrama. Esse pai que pede para a amiga das antigas boicotar a própria filha, na verdade é um ex, né, relacionamento dela. Então ele mesmo está em crise com a mulher, a personagem da Julia Lemets, que é a mãe da Manu, da nossa enfermeira. E ele quer retomar essa relação com a Irene, que há muito tempo não tem ninguém na vida dela. E então veja, nada é por acaso. Depois a gente tem a própria Irene como chefe, que nem sempre está usando dos métodos mais ortodoxos para resolver os BOs, porque os BOs não são ortodoxos, né? Naquele atendimento ao político, que, enfim, tem uma parada porque usou cocaína e foi transar com uma puta, como é que ela vai resolver esse BO, sabe? Assim, difícil. Acabei de me esquecer aqui de uma personagem muito importante, a nossa médica mais sênior, que passa por um julgamento ali durante esses 5 primeiros episódios, uma mulher que escolhe a profissão, né? De certa forma, o marido muda de cidade, leva o filho dela e ela passa a ser uma mulher que está enfrentando o julgamento, está solteira e de repente também se relacionando com um homem mais jovem. Isso assim, gente, no meio de todo atendimento, de toda a trama, sem perder o fio na meada. É muito impressionante, né? Ali a gente tem também o nosso enfermeiro evangélico com um problema em relação à violência, né, que ele já cometeu nessa vida, que o atormenta de alguma forma, ele procura uma anestesia na religião, isso não funciona. Ele se apaixona também pela personagem da Ana Hikari, ele tipo, mas ele não sabe como lidar com esse sentimento de desejo, né? Ela é uma cam girl, o que é algo rico, e a forma como ela interage com o Van Damme, que é o par dela, que é o homem mecânico que tá junto com ela ali, ele nunca julga, ele é amigo, ele é parceiro, é interessante a dinâmica dos dois, de companheirismo, de amizade, de incentivo, e de repente as coisas que acontecem, elas não são o que a gente prevê num roteiro óbvio, né? Quando a chefe vê ela fazendo as selfies de cam girl, ela não tá nem aí, porque são coisas outras que tem que se resolver. Beleza que você fez uma selfie pelada na ambulância, eu não estou nem aí. Vamos, amiga, a gente tem mais o que resolver. Isso é muito interessante, é muito diferente da previsibilidade de um roteiro, né, que normalmente a gente vê por aí. A questão da nossa enfermeira, da Manu, ela não ser o estereótipo da menina Zona Sul. Ai, coitada, ai, riquinha, ai, não sei o que, não. Às vezes ela é meio rock and roll, ela cheirou o pó do cara que encontrou lá, ela não julga, ela, sabe, ela é diferente. E a gente nem sabe ainda porque exatamente ela quis ser enfermeira, né? Isso é entregue pra gente de uma forma ainda bem sutil. A gente sabe que tem relação com o irmão. A gente sabe que o irmão morreu, porque ela já contou isso na série. Ela falou, eu quis ser enfermeira por causa de uma enfermeira que atendeu o meu irmão. Aí alguém, mas curou, salvou o seu irmão? Não, o meu irmão morreu. Então a gente nem sabe direito o que é que provocou essa vocação nela. A mãe tá em frangalhos, Julia Lemets, bêbada, vai ser abandonada pelo marido, que é dono aí de uma rede de hospitais. Então, assim, ainda tem tantas portinhas para serem abertas e mostradas. O Van Damme mesmo, tem lá o pai dele, que é um truqueiro, que tá com problema de tráfico, que enfia o filho no meio, e tá lá cheio de droga dentro da ambulância. Tipo assim, gente, quer história mais louca? Essa história por si só já seria uma série. Mas não, a gente tá encarando uma produção que leva todos esses personagens a sério. E todos encaminham a gente para Brasis que temos por aí, Brasil corrupto, Brasil de tráfico, Brasil, sei lá, é só de coisa ruim, gente, desculpa. Não é coisa ruim, sabe por quê? Porque o Brasil de gente que, mesmo contra toda a expectativa, deficiência de equipamento, corrupção, falta, luta pela vida dos outros, né? Então, na verdade, não é só coisa ruim, né? Porque apesar de tudo, eles estão na ativa, eles estão ali para salvar vidas, eles têm esse compromisso. Mesmo o Dr. Pedro, que é um escroto, né? Mesmo o Dr. Pedro,
A gente já agora entendeu com esses 5 episódios que ele tem uma história para contar, ele tem uma questão de saúde mental, muito provavelmente herdada pela mãe, ele tem um ressentimento enorme da mãe, que claramente tirou a própria vida, ele não consegue superar isso, e ele tem um diagnóstico ali, né? E ele resolveu que não toma o remédio e provavelmente entra num estado de mania, em alguma coisa que pode prejudicar a vida dele e a vida de outros. Então, assim, olha como essa série é rica em inúmeros elementos, como ela não solta a mão de ninguém e como eu tô, assim, desesperada para pegar esses próximos 5 episódios. Cuidado com cenas de ação, com as cenas médicas mesmo de atendimento. Eu não sou médica, então para mim tá passando tudo como super verídico. Cuidado com cada personagem, né? A gente tem um rumo, para onde que essa história vai, né? Manu vai continuar, não vai continuar, mas se ela não continuar, e aquelas pessoas? A gente quer saber o que acontece com cada uma dessas pessoas. Então é uma série que não depende de uma pessoa só. Isso é fantástico. Ah, eu tô assim, rasgando seda, entendeu? E eu tô recebendo R$0 para fazer isso. A ideia aqui, no Séries, Filmes e Vida Real, é exatamente essa. Poder dar esse mergulho e trazer para vocês as séries que eu tenho assistido e que vocês também têm. Então contem aí nos comentários se teve alguma que vocês viram e gostariam que eu comentasse. Eu quero trazer várias que eu tenho maratonado. Vai ser um vídeo por semana. Então, na medida do possível, a gente vai atualizando aqui. E a Dani vai ter o Taranhaverso, que vai ser toda sexta-feira, onde ela vai se aprofundar nas produções de terror com vocês. Então, vai ser uma oportunidade da gente ter uma troca mais assim, verborrágica mesmo, sobre as coisas que a gente está acompanhando. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Olha, um beijo para vocês. E a gente se encontra aqui no canal, hein? Que a produção tá, ó... Tá correndo assim, ó, para encher vocês de coisas boas. Até!